Amém. Vamos abrir comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Mateus capítulo 6. Vamos falar juntos aqui esse versículo, tá? Vai ser o nosso versículo chave dessa manhã. Vamos aprender juntos hoje. Mateus 6:10 fala assim: venha o teu reino. Vamos lá, mais forte, fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha só, você já vai decorar, né, um versículo da Bíblia. Vamos lá de novo, Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como no céu. Amém? Glória a Deus. Então nessa manhã, querido, nós vamos falar sobre venha o teu reino. Que reino que é esse? É o reino dos céus. Para onde? Para a terra. Amém? E quem trouxe esse reino para a terra? Jesus. Então nós vamos falar sobre o reino, esse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa é poder falar do reino de Deus. Então nós vamos poder entender um pouco nessa manhã como que esse reino, né? Esse reino inabalável, esse reino poderoso. Essa palavra reino no grego é uma palavra chamada basileia, significa domínio. Amém? Se você está anotando aí, é basileia no grego, no original, né? Que foi escrito o Novo Testamento. Então essa palavra, ela traz o que? Domínio. Então o reino de Deus, ele traz domínio. Amém? Então nós sabemos que Jesus veio para restaurar o reino de Deus. Uma vez que Adão perdeu, né? Uma vez que Adão e Eva comeram do fruto proibido, uma vez que o reino foi perdido ali, vem Jesus agora para restaurar novamente o reino. Jesus vem para edificar novamente o reino. Jesus vem para trazer o reino agora, para que nós pudéssemos agora realmente viver o reino de Deus. E é possível, querido, viver o reino de Deus agora, porque é através de Cristo, e esse reino é para sempre. Olha só, a mensagem principal de Jesus, querido, sempre foi sobre o reino, né? Você vai ver um monte de parábolas falando do reino, você vai ver muitos versículos bíblicos falando sobre esse reino. Então a principal mensagem, Tuane, de Jesus era sobre o reino de Deus. Essa era a principal mensagem dele. Não era sobre cura, não era sobre... Querido, a principal mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. Olha só, Lucas 4:43. Lucas capítulo 4, verso 43. Nós vamos ler bastante versículos aqui agora, né? Ele fala assim, ó: mas ele disse, é necessário que eu pregue do quê? Do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso... Então Jesus foi enviado para fazer o quê? Para pregar o quê? As boas novas, as boas notícias da onde? Do reino de Deus, aleluia! Glória a Deus. Então olha só, que coisa empolgante, né? Então Jesus, ele veio trazer boas notícias, boas novas sobre o reino de Deus, né? Porque ele falou assim, olha, foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar as boas novas, eu vim para trazer uma boa notícia, né, que é sobre o reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Lá em Mateus 4:17, Mateus 4:17, daí em diante Jesus começou a pregar. Qual que era a pregação dele? Arrependam-se. Por quê? Pois o reino dos céus está próximo.
Então, o reino dos céus está próximo. Ele falou assim, olha, a primeira mensagem que Jesus pregou, a primeira mensagem que ele veio trazendo, olha, arrependam-se. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Olha só, outro versículo que vai falar sobre isso, Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do quê? Do reino. E aí o que ele fazia? Curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Por que ele fazia isso, querido? Porque essas são as boas novas do reino. No reino, querido, tem saúde. No reino não, olha, no reino tem vitória para nós. No reino de Deus, quando você tem um reino de Deus, é acima das circunstâncias. Amém? Porque o reino de Deus tem boas notícias. O reino de Deus, querido, ele é maravilhoso. Então, esse versículo revela o propósito de Jesus ter vindo para a terra. Observe que ele disse, eu não vim, eu vim para trazer o que? Vida eterna, através desse novo reino. Ele operava sinais, ele operava milagres, mas isso era só, querido, isso era um fim, que levava realmente aonde ele queria, que era sobre o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus. Amém? A vinda dele foi motivada por trazer o reino de Deus para os homens. Então Jesus veio para trazer o reino de Deus para os homens, para a terra. Glória a Deus por isso. Olha só, lá em Apocalipse, querido, capítulo 1, versos 5 e 6. Então, querida, a terra foi criada a fim que nós alcançássemos o nosso propósito em relação ao reino de Deus, amém? Deus queria que o seu reino se manifestasse em um planeta visível. Ele queria que manifestasse aqui na terra. Então, primeiro ele criou filhos em espírito. Lembra que Deus formou homem e mulher primeiro? No espírito? E aí ele criou um reino, querido. Um reino visível, um reino real, concreto, amém? Para que você pudesse viver aqui nesse lugar, nesse planeta. Para que você pudesse fazer o quê? Exercer o seu propósito aqui na terra. Amém? Então, a razão por que Cristo veio foi para restaurar para nós a herança que sempre foi nossa. Ele veio restaurar essa herança que sempre foi nossa. Há quanto tempo o reino pertence a vocês? Diga assim, desde a fundação do mundo. Amém? Só que aí o diabo veio, e tentou, mas Jesus veio para restaurar novamente o reino dele aqui na terra. Lá em Apocalipse 1, 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino, sacerdotes, para servir seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Então Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Amém, queridos? Glória a Deus. Apocalipse 5:10. Tu os constituístes reino para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Então, querido, Ele veio para nos entregar o reino dEle. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas profetizaram até desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Por que João, dos nascidos de mulher, é o maior? Porque os outros profetas, pastora Alessandra,
pregaram sobre Jesus, falaram sobre esse reino que viria, falaram que viria alguém para salvar o povo, que trazeria o reino de Deus para a terra, mas João Batista apresentou Jesus. João Batista introduziu Jesus, preparou o caminho para que Cristo viesse. Os outros falaram sobre Jesus, mas João Batista viu Jesus. Ele apresentou Jesus. Então, por isso que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior profeta, porque ele introduziu, ele falou sobre esse reino, e o reino se manifestou a João Batista, ele de forma visível. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Então vamos entender um pouquinho sobre o reino de Deus. Diga assim comigo: o reino de Deus. Primeira coisa que nós vamos aprender nessa manhã, se você estiver anotando aí o primeiro, diga assim: o reino de Deus não é visível. Amém? O reino de Deus não é visível. Lucas capítulo 17, verso 20 ao 21. O reino de Deus não é visível. Lucas capítulo 17, versículo de número 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Verso 21. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio, está dentro de você. Então o reino de Deus não é de forma visível. Por quê? Aonde que esse reino de Deus está? Dentro de mim, através da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então aonde que está o reino de Deus? Dentro de nós. Amém? Por isso? Então a primeira coisa que nós aprendemos, o reino de Deus não é visível. Segunda coisa, diga assim: o reino de Deus não é do mundo. Está lá em João capítulo 18, versículo 36. João 18, 36. Então o reino de Deus não é do mundo. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém, querido? Então o reino de Deus não é de forma visível, o reino de Deus não é desse mundo. Nós cantamos aqui, né? Os meninos nem sabiam que eu ia pregar sobre o reino, né? Esse último louvor, né? Nós somos o quê? Estrangeiros aqui nesse lugar, né? Nós não somos daqui, amém? O reino de Deus não é, fala assim, dividido. Marcos 3, 24. Então o reino de Deus não é de forma visível, o reino de Deus não é do mundo, e o reino de Deus não é dividido. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Então, querido, por isso que não pode acontecer divisões em nada na nossa vida, porque Deus não pertence a isso. Amém? Então o reino de Deus não é dividido. Diga assim comigo: o reino de Deus não é de palavras. 1 Coríntios 4, 20. 1 Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus não consiste, mas em quê? Em poder. Amém? O reino de Deus é poder. Poder de Deus para as nossas vidas, poder para transformar as nossas vidas, poder para curar, poder para transformar, poder é poder de Deus sobre nós, amém? Então o reino de Deus, em primeiro lugar, ele não é, vamos lá, para todo mundo aprender, hein? Vão ficar espertos aqui hoje, em nome de Jesus, você vai decorar aí, né? Se você não estiver anotando, né? O reino de Deus não é, fala assim, visível, do mundo, dividido, de palavras. E o último, sobre o reino de Deus não é, fala assim, comida ou bebida. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça, é paz, é alegria
no Espírito Santo, querido. Olha que coisa maravilhosa. Então o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, é justiça, é alegria. Amém? Então o reino de Deus, querido, não é visível, não é do mundo, não é dividido, não é de palavras, não é comida e nem bebida, mas é paz. Você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por tanta coisa, mas quando você tem a presença do Senhor na sua vida, quando você tem o reino de Deus dentro de você, você fala assim: olha, isso aqui vai passar, olha, eu estou passando por isso, mas vai valer a pena, porque eu tenho Cristo, porque eu tenho Jesus na minha vida, porque o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Você pode dar uma glória a Deus? Então, querido, essa palavra reino é domínio. É isso, querido, anunciado por Jesus, é no nosso interior, é no interior de cada cristão. Então, o domínio dele sobre a sua vida, amém? Então, o reino de Deus não eu te falei várias coisas aqui para você aprender nessa manhã. Diga assim, em segundo lugar, o reino de Deus, eu te falei o que ele não é, agora eu vou te falar o que é o reino de Deus. Então o reino de Deus fala assim, em primeiro lugar, misterioso. Amém? Mateus 13:11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento da onde? Do reino dos céus. Mas eles não, porque Jesus ele pregou várias parábolas falando sobre o reino. E ele falou assim: olha aqui, as pessoas iam ouvir sobre aquilo, mas não entenderiam, mas os filhos entenderiam sobre o mistério do reino. Então o reino de Deus é o quê? Misterioso. Amém? Glória a Deus. Quem está aprendendo aqui nessa manhã? Olha só, Marcos 4:11. E ele lhes disse: a vocês foi dado do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Mas aos filhos, aqueles que creram em Cristo, foi revelado o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Diga assim, o reino de Deus é libertador. Lucas 11:20. O reino de Deus é libertador. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus é poderoso para libertar os cativos. O reino de Deus liberta. Amém? Então vamos lá para você decorar. Então o reino de Deus é, primeiro, misterioso. Em segundo lugar, libertador. Amém? Fala assim, em terceiro lugar, o reino de Deus é um novo tempo. Lucas capítulo 16, verso 16. Lucas 16, 16. A lei e os profetas profetizaram até desse tempo em diante está sendo pregado as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele, amém? Então tem um novo tempo para as nossas vidas, querido, né, que foi através de Cristo. Ele veio trazer um novo tempo para nós. Qual que é esse tempo agora? Fala assim, das boas novas. Vira para alguém e fala assim, ó, Deus tem boas novas para nós. Boas notícias. Quem gosta de ouvir boas notícias? Tá no reino, querido. Amém? Então olha só, o reino de Deus fala assim, igualdade. Mateus 11:11. Digo a verdade a vocês, do meio
dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tá bom para você? Quem foi João Batista, querido? Foi um homem extraordinário. Um homem que anunciou e viu Jesus e preparou o caminho para Cristo. Mas agora ele falou assim que no reino de Deus, quando que começou o reino de Deus? Querido, quando Jesus morreu ali, quando Jesus veio e morreu na cruz, se estabelece o reino de Deus. E todos agora que nasceram de novo, você já nasceu de novo, você faz parte agora desse reino, e a Bíblia está dizendo que você agora é maior do que João Batista. Uau! Que bênção! Porque tudo isso foi possível por causa de Cristo. Olha a posição que Ele está nos colocando agora, como igreja. Amém? Então olha que coisa maravilhosa. Então o reino de Deus, querido, ele é de igualdade, porque vai colocar todos nós nessa forma extraordinária, né? Diga assim, o reino de Deus é eterno. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 11. 2 Pedro capítulo 1, verso 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o reino de Deus é eterno, ou seja, não tem fim. Querido, você não vai ter fim. Olha que coisa maravilhosa. Não tem fim. Vamos de eternidade a eternidade, querido. Diga assim, o reino de Deus é escatológico, porque fala das coisas que vão acontecer também. Ele fala das coisas que vão acontecer. Lá em Lucas capítulo 21, verso 31. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saiba que o reino está próximo. Então ele está falando de coisas que vão acontecer. Lucas 22, 18. Lucas 22, 18. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Glória a Deus por isso. Então vai chegar o fim do nosso acusador, amém? Isso é escatológico, é coisas que ainda vão acontecer. Então vamos lá, diga assim, o reino de Deus é misterioso, libertador, um tempo novo, igualdade, eterno e escatológico, que é as coisas que vão acontecer ainda. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Então, glória a Deus. Então nós já aprendemos o que não é o reino, o que é o reino, e agora, em terceiro lugar, diga assim, o reino de Deus já, em primeiro lugar, começou. Amém? Então o reino de Deus já, primeiro, começou. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o quê? Chegou a nós o reino de Deus. Então o reino de Deus já começou. O reino de Deus é real. Amém? Então o reino de Deus já começou. Lá em Marcos 9, 1. Marcos capítulo 9, versículo 1. E lhes disse, garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum
experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então Jesus é o reino de Deus com poder. Então as pessoas no Antigo Testamento, eles só viam falar, anunciava sobre esse dia. Mas agora alguns, queridos, alguns viram isso. E nós estamos vendo até hoje, Deus salvando, Deus curando, Deus restaurando. Então o reino de Deus começou, amém, querido? E não vai ter fim. Diga assim: o reino de Deus já está perto de nós, está dentro de nós. Olha lá, Mateus 10, 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. Qual que é a mensagem que Jesus quer que a gente pregue? Então ele falou assim: olha, aonde você for, aonde você estiver, qual que é a mensagem que nós temos que pregar? Então você vai vendo, querido, nossa, você vai estudando sobre isso, quanta mensagem fala sobre o reino. Jesus, a mensagem dele era essa. E ele falou assim: aonde você for, fala sobre o reino, fala que o reino de Deus está chegando, fala que o reino de Deus está próximo, amém? Olha aí no verso Marcos 12, 34, Marcos 12, 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas, amém? Então, querido, o reino de Deus está perto de nós. Diga assim: o reino de Deus já está aberto. Mateus 16, 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu darei a vocês o quê? Essa chave está no singular ou no plural? Quer dizer que tem o quê? Fala assim, ó, muitas chaves. E aonde que tem essas chaves? Você tem Bíblia aí? Está tudo aí dentro. Então se você quer chaves para abrir o reino de Deus, querido, está na sua mão. Chave significa que eu estou abrindo alguma coisa, sim ou não? A chave serve para abrir portas, sim ou não? Você quer abrir portas na sua vida? Então estude a palavra. Está cheio de chaves, querido. Então o povo perece por falta de conhecimento, mas está na nossa mão a chave. Então por que as portas não estão abrindo na sua vida? É porque você não está usando aí, querido, as chaves que estão aí na sua mão. Então ele falou aqui, ó, eu darei a vocês as chaves. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Olha que coisa poderosa que é isso. O que você ligar aqui, querido, ó, aqui será ligado no céu. E o que você desligar aqui, será desligado no céu. Mas você tem que entender as chaves. Amém? Glória a Deus. Então já está aberto. Olha só, então nós aprendemos até agora, né? Nós falamos sobre o que o reino de Deus não é, o que o reino de Deus é. E nós falamos agora que o reino de Deus já começou, amém? Que o reino de Deus está perto de nós, que o reino de Deus está aberto para nós. E que tem muitas chaves. Então eu preciso abrir, amém? Agora, quarto lugar. Quem não vai entrar no reino de Deus? Então tem isso também. Quem que não vai entrar no reino de Deus? Vamos lá. Nós vamos falar algumas práticas que impedem a entrada no reino de Deus. Repete comigo, fala assim, algumas práticas impede que eu possa entrar no reino de Deus.
Então, a primeira coisa que impede as pessoas a entrar no reino de Deus, fala assim, pecado. Paulo, um grande homem de Deus, um grande apóstolo, ele escreveu várias coisas, várias advertências sobre isso. Por que que as pessoas não vão entrar no reino de Deus? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, esse versículo eu uso muito ele, do 9 ao 10, ele vai dar aqui uma lista de práticas que nós não devemos cometer. Então nós vamos ver aqui até o 10. Então aqui, por que que alguns não vão entrar no reino de Deus? Por causa da prática do pecado. Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra. Não sou eu que estou falando isso, não sou eu que estou julgando ninguém, é a palavra que está mostrando para nós. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem. Está falando assim, olha, o que eu estou falando aqui para vocês é a verdade. Não se deixe enganar. Ah, não, mas... Não, ele falou assim, olha, não se engane. Nem... Aí ele começa a falar, quem que não vai entrar lá? Vamos lá comigo, fala assim, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos, vamos lá, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Amém? Então é forte isso. Então ele falou assim, olha, existe uma classe de pessoas que não vão entrar. Outro texto aqui de Paulo, ele escreveu lá aos Gálatas capítulo 5, verso 21. Gálatas 5, 21. Outra lista de Paulo aqui, que ele falou lá para os Gálatas. Ele falou assim, olha, outra classe que não vai entrar no reino de Deus. Fala assim, inveja, embriaguez, orgias, coisa semelhante. Eu os advirto, como antes já os adverti. Então ele falou assim, olha, eu já falei várias vezes isso. Eu estou advertindo novamente. Aqueles que praticam essas coisas. Gente, a Bíblia é tão clara, né? Os textos são tão poderosos para a nossa vida. Ele traz tanto conhecimento e entendimento para nós. A gente só erra se quiser. Efésios 5:5. Efésios, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral de novo, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então, quem não vai entrar no reino de Deus? Fala assim, a prática do pecado. Fala assim, são práticas que impedem a entrada no reino de Deus. Então, todas essas práticas que Paulo falou, impede a pessoa de entrar no reino de Deus. Quem não vai entrar no reino de Deus? Fala assim, a carnalidade. 1 Coríntios 15:50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, a carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Amém, querido? Então, a carnalidade. Então, por isso que nós temos que morrer para esse mundo, amém? Nós temos que morrer para as nossas vontades. O velho homem tem que morrer. Quem que não vai entrar no reino de Deus? Fala assim, difícil para os ricos. Aquelas pessoas, querido, que colocam o seu coração na riqueza. Não é, aqui ele não está dizendo, querido, que você não possa ter
ser próspero, ser abençoado. Mas ele está dizendo quando você coloca o seu coração nisso. Quando isso se torna um Deus para a sua vida. Difícil para os ricos. Marcos 10, 23 ao 25. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos. Então Jesus, ele era muito observador. Então lembra lá do jovem rico? Lembra dessa história do jovem rico? O que Jesus falou para ele assim? Olha, vai lá. Ele falou assim: olha, Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele falou assim: vai lá e vende tudo que você tem e vem me seguir. Mas aí ele ficou triste porque ele era dono de muitas coisas e o coração dele estava na riqueza. Então aí no verso 24, os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos. Aí ele repete de novo: como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo do que um rico. Quando você pensa nisso aí, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, o que você imagina que pode ser isso? Você acha que é aquela agulha de costura? É uma rocha que tinha lá, que era muito estreitinha. Então o camelo vinha para passar nela, chegava e ele não conseguia entrar. Então era uma rocha muito estreita, Tuane, que o camelo não conseguia entrar. Então aí Jesus ilustrou isso, né? Falando assim: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele é apegado à riqueza. Ele é apegado a seus bens materiais. Sabe aquela pessoa que troca o reino de Deus? Lembra lá da parábola das bodas? Quando Jesus mandou chamar lá as pessoas: ah não, hoje eu não posso, eu tenho que ir lá cuidar da minha fazenda. Ah não, hoje eu não posso, eu tenho que ir lá testar minhas juntas de bois. Ah não, hoje eu não posso porque eu acabei de casar agora, eu não posso. São as desculpas para não servir o reino de Deus. E como que nos dias de hoje as pessoas dão desculpas para não servir o reino de Deus? Tudo as pessoas: não, eu não vou hoje, eu não vou buscar, não, eu não tenho tempo, não. Querida, essas pessoas não vão conseguir porque o coração delas estão nas coisas. É sério isso. Por que as pessoas não vão entrar no reino de Deus? Fala assim: desobediência. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Você viu que é tudo Bíblia. É tudo que está na Bíblia. Olha isso aqui, gente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você acha que a vontade do Pai... Não tem muita gente desviada, querido? Fala assim: não, mas eu temo a Deus, eu busco Deus em casa. Não, mas eu falo do nome do Senhor. Mas ele está falando assim: mas você está fazendo a minha vontade? Você está fazendo o que eu estou mandando você fazer? Você está exercendo aquilo que eu coloquei na sua mão para fazer? Lembra dos talentos? Lembra? Ele entregou 1 talento para um, entregou 2 talentos para outro, entregou 5 para o outro. Ele falou assim: agora vai e multiplica os seus talentos. Está falando do dom que Deus colocou na nossa mão, do propósito que Deus colocou na nossa mão. E se a gente não fizer nada, querido, a gente não vai entrar no reino dos céus. Ele falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí olha o 22. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, Senhor, eu profetizo no Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, hein? E não realizamos muitos milagres. Noutra tradução está dizendo maravilhas.
Você sabe o que é isso? É a pessoa não ter um órgão, e quem tem o dom de maravilha ora e a pessoa não tinha uma perna, e de repente a perna faz assim, ó, nasce uma perna. Isso é dom de maravilha. A pessoa não tinha o globo ocular, não tinha o olho, de repente a pessoa tinha um dom extraordinário que é de maravilha, nasce um olho. Isso é dom de maravilha. E ele falou assim, olha, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não te conheço, não sei quem você é. Por quê? Desobediência. Quem que não vai entrar no reino de Deus? Fala assim, quem olha para trás. Quem olha para trás. Lucas 9:62. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto. Vira para alguém aí e fala assim, você já colocou a mão no arado? Fala assim, então você não pode mais voltar atrás. Você já recebeu Jesus na sua vida, querido, não tem mais espaço para voltar atrás. Ele falou assim, olha, se olhar atrás, você não está pronto para o reino de Deus, você não vai entrar. Então vamos lá, quem que não vai entrar no reino de Deus? Que mais? Desobediência, que mais? Carnalidade, que mais? Para os ricos, que mais? Quem olha para trás. Por isso você tem que trazer seu caderninho para você anotar. Quem que não vai entrar no reino dos céus? Fala assim, descrentes. Significa que não é crente. É óbvio. Descrente. João 3:5. Respondeu Jesus, eu digo uma verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão, significa, querido, batismo, significa novo nascimento, significa que o velho homem morreu. Quando você se batiza, não é por imersão, vai lá na água, estou morrendo para a minha vontade, estou morrendo para o mundo, estou morrendo para as coisas dessa terra, e eu estou ressurgindo uma nova pessoa, e agora o Espírito Santo vai vir sobre a minha vida, então a minha carne morreu, e meu espírito agora está nascendo de novo, através do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então quem que não vai entrar no reino de Deus? Pecado, carnalidade, difícil para os ricos, desobediência, quem olha para trás e os descrentes, amém? Então, querido, embora aberto para todos, existem pessoas que não poderão entrar no reino de Deus por causa das suas atitudes. Por isso o apóstolo Paulo apresenta algumas listas, que nós falamos aqui, que não entrarão no reino dos céus. Então, querido, nós precisamos ficar ligados com isso, em nome de Jesus. Quinto lugar, para quem que é o reino de Deus? Diga assim, para os pequeninos. Para quem que é o reino de Deus? Para os pequeninos. Mateus 19:14. Então disse Jesus, deixe vir a mim, e não, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Como que é uma criança? A criança é sensível, a criança, ela não guarda maldade, sim ou não? A criança, ela não tem maldade no coração dela, ela é espontânea,
a criança é diferente, sim ou não? E ele está falando que ele usou essa ilustração, quando Jesus estava lá, e as crianças queriam chegar até ele, e as pessoas impedindo as crianças de chegar até ele. Ele falou assim, deixa vir as crianças, deixa elas vir aqui. Então, porque a criança, ela é pura, né? ela é sincera, sim ou não? Ela não tenta te agradar, ela fala o que tem que ser falado. Né? Coração puro, sim ou não? Então ele está falando assim, que o reino dos céus é semelhante às crianças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Vai ficando mais apertado, né? Vai ficando apertado entrar no reino. Para quem que é o reino de Deus? Fala assim, para todos os povos. Deixa eu só voltar nesse outro ponto aí, que eu esqueci de um versículo importante aqui, sobre os pequeninos. Marcos 10, 15. Pois eu tenho que ler. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus, como? Nunca entrará nele. Nunca entrará nele. Agora vamos para o outro tópico, né? Para todos os povos, Mateus 8, 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. No reino, muitos virão, né, de muitos lugares. Então é para todos os povos, para todos aqueles que creem em Jesus. Diga assim, o reino, para quem é o reino de Deus? Fala assim, para os pobres. Lucas 6, 20. Olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados, felizes vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino. Ele não está falando de pobreza de escassez, querido. Está falando assim para aqueles que tinham um vazio tão grande no seu coração, que era pobre de espírito. Mas um dia encontrou alguém tão maravilhoso chamado Jesus. Para quem é o reino de Deus? Fala assim, para os lutadores. Mas não é os lutadores de boxe, não. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos. Então, querido, não estão isentos. Nós não estamos isentos das tribulações. Amém? Então, olha só, Paulo falando assim, olha, se fortaleçam, encorajam, porque nós vamos passar muitas tribulações. Mas olha só, mas nós vamos entrar no reino. Nós vamos entrar no reino de Deus, amém? Em sexto lugar, o que é preciso para entrar no reino de Deus? Fala assim, vira para alguém e fala assim, o que é preciso então para mim entrar nesse reino tão maravilhoso? O que é preciso? Fala assim, primeiro, arrependimento. Mateus 3, 2. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Marcos 1, 15. O tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo. O que a gente tem que fazer para entrar nesse reino? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer para entrar nesse reino? Fala assim, arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, arrependimento das coisas que a gente fez. Arrependimento. Fala assim, em segundo lugar, para entrar nesse reino, fala assim,
humildade. Isso aqui é complicado, hein? Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que a criança pode fazer qualquer coisa, né? Ela pode às vezes fazer ali, mas aí ela volta de novo. Né? Você pode até educar seu filho, às vezes você tem que disciplinar ele, sim ou não? Às vezes você tem que dar umas varadinhas nele. Aonde que ele vai voltar? Ele vai voltar para o seu colo. Então ele está falando assim, olha, nós temos que ter essa humildade, como de uma criança. Aí ele fala assim, este é o maior no reino dos céus. Amém? O que é preciso para entrar no reino dos céus? Fala assim, em terceiro lugar, obediência. Mateus 5:19. Mateus 5:19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, ou seja, né, aquele que desobedecer a palavra de Deus, aquele que, né, desobedecer os mandamentos de Deus, ainda que dos menores, e ensinar os outros também a fazer o mesmo, ensinar as outras pessoas, né, a fazer, desobedecer, ele está falando assim, ó, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar a palavra, aquele que praticar a palavra, ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Viu tanto versículo que fala sobre o reino dos céus? Tanta coisa. Então, querido, o reino, o que é preciso então? Obediência, amém? O que é preciso para entrar no reino dos céus? Fala assim, justiça. Mateus 5:10. Bem-aventurados por causa da justiça, porque você falou a verdade, porque você sempre foi uma pessoa correta, porque você nunca negociou os propósitos de Deus, porque você foi uma pessoa justa. E as pessoas falaram contra você, as pessoas apontaram para você, mas você continuou pregando a honestidade. Você foi sempre uma pessoa justa, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que é preciso para entrar no reino dos céus? Fala assim, vira para alguém e fala assim, esforço. Tem que ter esforço. Amém? Não estou com vontade, mas vou. Está frio, vou congregar. Está chovendo, eu vou. Ah, eu não estou com vontade, eu estou com isso, eu vou. Eu vou buscar. É um esforço, amém? Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado, os que usam de força se apoderam dele. Então vai exigir algum esforço, sim ou não? Vai exigir você abrir mão de alguma coisa, para você poder servir a Deus. Vai exigir alguma coisa de nós. Fala assim, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Fala assim, renúncia. Vira para alguém e fala assim, você ainda quer o reino dos céus? Está disposto ainda? Vamos lá, Marcos 9:47.
Se o seu olho fizer você tropeçar, arranque-o. Não é na forma literal não, hein, gente? É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado aonde? No inferno. Está falando assim, cara, você olha para uma pessoa, você deseja ela, cara, vai jejuar, vai arrancar esse olho aí, vai matar essa carne sua. Você está fazendo coisa que não deve. Verso 48. Onde o seu verme, você não quer ir para esse lugar, né? E o fogo não se apaga. 49. Cada um será salgado com fogo. Amém? Então, querido, então é melhor a gente se converter, sim ou não? Olha aí, João 3,3, quando ele fala lá para Nicodemos. João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não tiver um novo nascimento. Lucas 18, 29. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, verso 30, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, querido, isso ele está dizendo assim, não é que você vai abandonar a sua família, mas às vezes você vai ter que, às vezes, algum momento contrariar para servir a Deus. Às vezes, em algum momento, é muito bom a gente estar junto com a esposa, com os filhos, todos, né? Mas quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, a gente vai, às vezes a gente deixa por um determinado tempo e volta, porque você está fazendo a obra de Deus. Ah, mas eu não quero ir. Oh, querida, mas eu vou. Eu não estou com vontade, mas eu vou. Porque nós temos que fazer a obra de Deus, amém? Então o que nós devemos fazer para entrar no reino de Deus? O que precisamos para entrar no reino de Deus? Fala assim: arrependimento, humildade, obediência, justiça, esforço, conversão e renúncia. Só isso. Tá fácil ou não? O que nós devemos fazer em último lugar agora, em sétimo lugar, o que nós devemos fazer quanto ao reino de Deus? Quem participa do reino de Deus deve, diga assim, o que devemos fazer quanto ao reino de Deus? O que eu devo fazer para participar do reino de Deus? Fala assim, primeiro, buscar. Eu preciso buscar. Eu preciso orar. Eu preciso ter intimidade. Amém? Eu preciso conhecer o meu Pai. Mateus 6,33. Esse aqui é muito conhecido, né? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus, amém? Eu tenho que buscar. Então nós vamos buscar o reino de Deus. O que nós devemos fazer quanto ao reino de Deus? Fala assim, esperar. Marcos 15:43.
José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então é um reino que nós vamos ter que esperar. Então por isso nós temos que continuar praticando, porque é verdadeiro, é real, amém? Diga assim, o que eu tenho que fazer quanto ao reino de Deus? Fala assim, anunciar. Ou seja, nós temos que pregar, nós temos que falar sobre esse reino. Lucas 8:1. Lucas 8:1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Atos 28:31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Amém? Então o que você tem que fazer? Anunciar. Você tem que buscar, você tem que esperar, você tem que anunciar. Outra coisa que nós temos que fazer quanto ao reino de Deus, fala assim, testemunhar. Atos 28:23. Testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida. O que o reino fez na sua vida. O que Jesus fez depois que você segue a Ele, que você teme a Ele. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde ele lhe deu explicações e lhes testemunhou sobre o quê? Reino de Deus. Procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Então o que Paulo estava fazendo? Estava testemunhando, falando sobre Jesus, falando o que ele fez, falando dos profetas, falando de Moisés, falando como que ele tirou o povo do Egito, como que Deus é maravilhoso, como que o reino dele é importante para as pessoas. Então, Paulo não se cansava de fazer isso. Então nós não podemos nos cansar. Então fala para alguém aí do seu lado, fala assim, venha fazer parte do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? O Alex vai colocar aí de novo no telão, Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão a vocês. Então, querido, o reino de Deus é um reino que não tem injustiça, um reino, então nós temos que praticar o reino de Deus, viver o reino de Deus, porque não existe coisa melhor, amém? Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra nessa manhã, pelo teu ensinamento. Eu sei, Deus, que o Senhor trouxe aqui, Deus, nos nossos corações essa palavra, e que o Senhor venha falar com cada pessoa, e nós queremos sim viver o reino de Deus aqui na terra, como é no céu, Deus. Pai, nós cremos nisso, Deus, porque o Senhor é poderoso. Nós entregamos cada vida aqui no Teu nome. Pai, nós queremos viver nesse reino, nós queremos abrir mão da nossa vontade, para que o Teu reino seja estabelecido na nossa vida. Deus, abençoa cada pessoa que está nos vendo, que está nos assistindo, pessoas que estão aqui. Deus, que o Senhor venha mesmo, Deus. Se essas pessoas ainda não entregaram a sua vida a Cristo, porque não há outra forma de entrar no reino de Deus, se não for através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo o que nós temos, a nossa casa, nós entregamos a nossa família, Pai, que a nossa família venha entrar no Teu reino, que a nossa casa venha servir a Jesus. Senhor, visita a nossa família agora nessa manhã. Querido, ore agora por algum parente seu, por alguma pessoa que está desviada, que não aceitou Jesus ainda, porque, querido, se nós não entrarmos nesse reino, nós vamos ficar de fora. Se nós não servirmos a Jesus, querido, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então isso é uma verdade.
Pai, vem agora sobre aqueles, Pai, que estão desistindo, sobre aqueles que estão desanimados, sobre aqueles agora, Pai, que estão fora do Teu reino. Deus, que essas pessoas possam voltar, que essas pessoas possam entregar as suas vidas a Cristo, que essas pessoas possam, Deus, tira o desânimo, tira, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ir até essas pessoas nessa manhã, e que o Senhor venha convencê-las, Pai, porque não há outro lugar melhor do que a Tua presença, e nós queremos entrar no reino dos céus, porque, Pai, foi isso que o Senhor preparou para nós, e por isso nós desejamos esse lugar, em nome de Jesus. Amém.